notícia. 12h02, o Rio Grande do Norte registrou chuvas superiores a 120 milímetros. Agora, neste fim de semana, em todo o estado, viu, gente? Chuvas intensas e o feriado da Páscoa teve precipitações acumuladas em alguns lugares, chegando a mais de 128 milímetros. O resultado são alguns açudes já no topo da capacidade, como é o caso da barragem de Umari, em Upanema, que é a terceira maior aqui do Rio Grande do Norte. Quem está acompanhando o nosso programa pela TV, canal 83 da Brisa TV, canal 200 da Fácil TV em Açu, ou pelo canal do YouTube, está vendo aí as belas imagens aí, né? Barragem Armando Ribeiro Gonçalves também aí já na sua capacidade, quase na sua capacidade máxima, alguns açudes, algumas barragens aqui que a gente está mostrando aqui para os nossos telespectadores. Município que registrou 128 milímetros de chuva, viu, gente? Foi Caraúbas, no interior. Inclusive, uma estrada foi levada pela enxurrada, viu, Túlio Lemos? Olha, a gente tava vendo aí algumas imagens bonitas, belíssimas de açude sangrando e elas se contrastam com essas daí, por exemplo, da Força das Águas, levando algumas estradas, né? Teve uma de Porto do Mangue para Pendências Porto do Mangue, e outras localidades também que não aguentaram, algumas pequenas pontes que foram levadas pela Força das Águas. Isso é uma situação realmente causa um transtorno, esperamos que momentâneo. A chuva, né? As chuvas foram bem mais fortes do que se imaginava, do que o previsto, inclusive, e as correntezas fortes dão a demonstração de que vários açudes, pequenos reservatórios, barragens, houve sangramento de praticamente todos os reservatórios médios, pequenos e médios aqui no estado. E isso aí terminou provocando alguns transtornos em cidades, na zona urbana e também na zona rural, com a Força das Águas levando algumas vias aí. Você falou em enxurradas, né? Destruindo aí parte de algumas pontes, estradas, e falou que esse transtorno é temporário, vai depender da agilidade agora do governo do estado em relação, não é, à recuperação dessas vias que foram completamente destruídas. Algumas cidades realmente tiveram aí seus acessos prejudicados. Você citou aí Pendências, né? E também Caraúbas, onde a Força das Águas de fato levou a rodovia, o trecho inteiro da rodovia. Então, assim, impossível agora passar por esses trechos, né, no deslocamento dessas cidades. O governo do estado vai ter que ser muito ágil para recuperar essas vias de acesso. A gente já vem contabilizando. Agilidade é o que não temos hoje no DR, né? É verdade. Quando eu falo de situação momentânea que precisa ser resolvida de uma forma mais acelerada, é porque se trata de algo excepcional. E aí você envolve também recursos federais, a Defesa Civil, você está com cidades que ficaram ilhadas sem a continuidade dessas estradas, sem a continuação. Então eu vejo dessa forma. Eu não aposto muito na agilidade do DR, não, porque tem demonstrado realmente que não é o forte do DR ser ágil na recuperação de pequenos problemas, né? Apesar de termos aí várias estradas, várias rodovias estaduais, várias RNs aí precisando de reparos urgentes, emergenciais, mas eu falo em coisas pequenas. Pequeno em que sentido? É porque nós temos situações nas estradas em várias escalas. Aqueles de pequenos buracos, que agora com as chuvas vão se transformar em crateras, aqueles em que a corrosão, a erosão já levou praticamente tudo, a estrada já não existe, já virou uma passagem apenas, né? Não tem mais nem asfalto, e aquelas que agora com as chuvas houve um rompimento da própria rodovia. Então é preciso ter muito mais agilidade do que o DR vem demonstrando nesses últimos tempos. Eu acho que a gente tem que pontuar duas coisas distintas, né? Túlio foi muito feliz quando ele colocou a questão dos acessos das cidades de infraestrutura em outro nível, quando você vê pontes e acessos diretos, que precisa ter uma ajuda do DENIT, da Defesa Civil e de outros órgãos competentes. Outro, Ana, é a manutenção
da malha viária do Rio Grande do Norte. Não tem modal rodoviário no Rio Grande do Norte, e hoje a gente pode dizer isso. A situação do estado é calamitosa. Eu vou dar um exemplo de você sair de Natal até o município de Venha Ver, que foi por onde eu passei esse final de semana. Você só anda bem até Triunfo, de Açu a Triunfo, um pequeno trecho. As demais estão intransitáveis, assim. Tem algumas fotos do final de semana. Eu até passei para nossa Pendências. Essa é de Porto do Mangue, Pendência Porto do Mangue. A estrada ficou destruída, não tem mais estrada, né? Eu até passei para produção algumas fotos que eu mesmo parei o carro para fazer. Tem trechos que você quer tirar o asfalto, Túlio, e quer ficar no barro. Aí já são situações de buraqueiro. Pois é, eu fiz algumas fotos do que eu passei, fiz algumas fotos de onde eu passei e achei um absurdo o estado. Se Arthur conseguir colocar outra foto, eu tive que encostar o carro e tem um determinado trecho que os moradores, Túlio, estão tirando o asfalto. Praticamente todas as estradas estaduais estão daí para pior, então, nessas assim, condições precisamos do DER, que não tem sido ágil, como o Túlio disse, tem que fazer um plano emergencial. E o desculpa, Ana, de que estamos em período de chuva não vai colar. Não, porque essa foi a desculpa do ano passado. Essa foi a desculpa do ano passado, né? E assim que teve... que estava concluindo o período chuvoso, foi anunciado aqui um investimento de 500 milhões de reais para uma recuperação imediata. 50 milhões para uma recuperação imediata e um plano de médio, né, e longo prazo. Nenhuma coisa dessas aconteceu. Nada, até agora nada. Aí nós estamos vendo essa situação. Aquela lei de pendência é o seguinte, é porque aquele rio é o rio Piranhas-Açu, ele recebe água lá de cima, lá da cabeceira, lá da barragem Armando Ribeiro Gonçalves ali, e vem descendo com força. Esse rio aí, ele nasce doce e termina salgado lá em Macau, né? O Piranhas-Açu, porque ele encontra um braço de mar, que é justamente a parte salgada do rio. Ou seja, essa situação aí, isso era uma pontezinha tipo, não vou chamar de artesanal, mas é quase isso. Então a força das águas, ela não foi pelo lado normal, ela foi pelo que passava e não conseguiu. Senão se não tivesse essa ponte, ela tinha levado a estrada toda, né? Então aí é preciso. Então esse acesso de pendências para Porto do Mangue, pelo menos por aí, está comprometido. A sorte é que você pode ir para Porto do Mangue em outra via, lá para o Carnaubais, senão não chegaria lá em Porto do Mangue. Então são situações, aquela outra que a gente mostrou, qual era? Caraúbas. De Caraúbas, né? E a gente está falando aqui de um estado que chove pouco. Você já imaginou se o Rio Grande do Norte, que tem essa história de dizer, não vamos fazer porque está chovendo, deixa parar, quando para não faz porque não tem dinheiro, aí deixa de esperar chover de novo para ter a desculpa de dizer que está chovendo. Ou seja, imagina se a gente morasse num estado em que as chuvas são parceiras permanentes e contínuas, né? É uma tristeza, realmente.